Nós vamos ver aqui alguma coisa do que a primeira carta de Pedro trata. No domingo passado, nós tivemos aqui a oportunidade de falar um pouquinho de alguns elementos que compõem aquilo que eu chamei de teologia do sofrimento. Nós, durante esse ano, de maneira especial, estamos aqui adotando como tema para a vida da nossa igreja, vivendo o impossível. E o que falamos no domingo passado tem a ver com o seguinte: viver o impossível não é só orarmos e as portas se abrirem diante de nós de maneira milagrosa. Não é só você perceber que o poder de Deus vai diante de si, abrindo caminhos, esfarelando, por assim dizer, os seus inimigos. Mas viver o impossível é também você reagir de maneira improvável pelo poder de Deus diante do sofrimento, diante das crises e diante das pressões. E no domingo passado nós falamos aqui disso, que é um dos temas, muito provavelmente o tema principal, central da primeira carta de Pedro, que é o sofrimento. Uma igreja fiel e vivendo debaixo do peso da pressão intensíssima do sofrimento. Desde o primeiro capítulo até o capítulo 5, a primeira carta de Pedro refere-se ao sofrimento. E, para além de esboçar ou de aprofundar o que chamam aqui de teologia do sofrimento, a primeira carta de Pedro apresenta, junto com essa teologia, uma espécie de manual de resistência diante das pressões, das crises, das tribulações e do sofrimento. É justamente sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês aqui, algumas estratégias que Pedro, de maneira muito forte, nos apresenta para você e eu, para nós, diante das lutas, do sofrimento, resistirmos vitoriosamente. Nós vamos orar pedindo que o Espírito do Senhor, inspirador da sua palavra, seja também o Deus que lance luz no meu coração, no seu coração, no nosso coração, de modo que a gente consiga entender o que o Senhor nos queira dizer nessa noite. Deus bendito, te damos graças pela bênção de estarmos aqui em tua presença, pelos recursos que o Senhor coloca ao nosso dispor para refletirmos, para meditarmos agora em torno da tua santíssima, preciosa, infalível, maravilhosa, consoladora palavra. Ajuda-nos agora, de modo que esses elementos que nos sejam trazidos, te peço pelo Espírito do Senhor, sejam úteis para a nossa vida e para o nosso coração, sobretudo em tempos de pressão, de lutas, de sofrimentos, para louvor da tua própria glória, que tu nos visites assim, em nome de Jesus. Amém. Por situações de sofrimento, você entenda o que a gente tem vivido, de maneira mundial, nacional, uma crise que mais recentemente bateu a porta aqui do nosso país, mas também um sem número de situações que frequentemente batem a porta das nossas vidas sem nenhum aviso prévio. Uma enfermidade séria e grave, uma luta em família, uma pressão associada ao filho, alguém dentro de casa. Você sabe, são múltiplas as situações que configuram sofrimento, luta e crise nas nossas vidas. E o que Pedro nos tem a dizer quanto a esse grande, bendito, especialíssimo manual de resistência diante dos sofrimentos? Primeiro lugar, primeira grande estratégia que essa carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, você que nos acompanha, vai acompanhar esses versos que vou citando daqui. Primeira grande estratégia que Pedro nos apresenta, ela é reforçada desde o primeiro capítulo, mas especialmente no capítulo 4, verso 1, diz Pedro assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. O que Pedro diz aqui é que você e eu precisamos manter viva na mente e no coração uma perspectiva correta, bíblica, cristã,
diante do que se passa à nossa volta e que configure sofrimento pressionando as nossas vidas. Uma perspectiva, um pensamento que nutra a nossa vida diante dessas situações difíceis pelas quais a gente poderá passar. Aliás, vale dizer que Pedro, no mesmo capítulo 4, pouquinho mais adiante, no verso 12, disse o que daqui já tenho repetido várias vezes: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Primeira grande estratégia: você e eu precisamos ser, pelo Espírito Santo, nutridos com a perspectiva que nos faça enxergar de maneira adequada, correta, o que se passa conosco e à nossa volta. E essa perspectiva inclui alguns pensamentos, algumas ideias que Pedro aqui o tempo todo reforça nessa carta. Por exemplo, a perspectiva do horizonte da eternidade. Capítulo 1 diz Paulo assim: olha, nós fomos chamados e temos sido guardados, capítulo 1, verso 5, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Ele diz: queridos irmãos, vocês estão passando por uma pressão dramática, pesadíssima, mas essa pressão é breve. Diante da eterna glória, diante da salvação que vai ser completamente revelada no último tempo, nutram nas suas vidas, nos tempos de luta e de pressão, de sofrimento, de dor, de tribulação, a perspectiva adequada, compreendendo que por mais demorada que seja a luta, ela é curta diante do horizonte da eternidade. Não se esqueçam que existe uma salvação que vai ser revelada de maneira completa na eternidade, no coração, na vida de vocês. Seu resgate já aconteceu em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória, mas a perspectiva tem que integrar a eternidade nesse horizonte de tempo que impõe sofrimento, que, diz Pedro, é breve. No encerramento da carta, no capítulo 5, Pedro novamente compara o nosso sofrimento por um pouco de tempo com a eterna glória de que haveremos de participar. Mas existe uma outra perspectiva importante nessa primeira grande estratégia, você nutrindo no seu coração a perspectiva correta diante do que se passa com você e à sua volta em termos de luta, de crise, de sofrimento. É a perspectiva do poder soberano de Deus. Pedro diz, por exemplo, no capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Referência aos feitos do Deus Todo-Poderoso a que Pedro se referia, feitos extraordinários no Antigo Testamento. E agora ele diz, Deus opera de maneira soberana com sua poderosa mão, de modo que as coisas não escaparam do seu controle. A perspectiva é essa. Existe um horizonte de tempo mais largo do que o tempo do aqui e agora, mas também a mão poderosa de Deus não pode ser perdida de vista. Deus age de maneira soberana e imperiosa nos tempos de sofrimento, de crise e de pressão. Ele diz mais, não esqueçam-se, e essa é a perspectiva que tem que inflamar o nosso coração, sobretudo em tempos de sofrimento, de crise, de luta, de tribulação e de pressão. Diz ele, Deus cuida de vocês, Deus se preocupa com vocês, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vós. Referência ao Salmo 55, verso 22. Não se esqueçam jamais. E essa é a perspectiva que tem que blindar o nosso coração nos tempos de sofrimento, de tribulação. A perspectiva da eternidade, a perspectiva do poder soberano de Deus, a perspectiva da sua companhia
firme, segura, íntima, protegendo a minha vida nesses tempos de alta tribulação, pressão e luta. Uma segunda estratégia a que Pedro faz referência tem a ver com o modo como eu devo reagir diante das pessoas em tempos de sofrimento e de luta. Diz Pedro: reajam como Cristo, diante dos outros, diante tanto dos que pressionam vocês e que lhes impõem sofrimentos, porque uma parte dos sofrimentos a que a gente se expõe tem a ver com a maldade de uns e de outros. Era o caso dessa igreja hostilizada por conta do seu compromisso com Cristo. Diz Pedro, estratégia fundamental para resistência em tempos de sofrimento, de crise e de luta: reajam como Jesus, na direção dos outros, tanto os que pressionam a vida de vocês, tanto os que causam sofrimento sobre a vida de vocês, quanto na direção daqueles que sofrem, tanto quanto vocês sofrem. Capítulo 3, verso 17, diz Pedro assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram praticando o bem, ou sofram por praticarem o bem. Um pouco mais adiante, no capítulo 4, verso 19, diz Pedro assim: também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, diz Pedro, estratégia fundamental de resistência em tempos de sofrimento, de crise, de luta e de tribulação: aprofundem-se na prática do bem, tanto na direção dos que fazem o mal contra a vida de vocês, quanto na direção daqueles que sofrem as mesmas lutas e as mesmas dores que vocês sofrem como cristãos. Diz Pedro no capítulo 2, verso 23, relativamente aos que nos impõem sofrimentos: pois ele, falando de Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Jesus, sendo pressionado, sendo sobre a sua vida imposto o sofrimento da cruz, da via crucis, dos insultos, diz-nos a palavra de Deus, Pedro: Jesus, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças. E um pouco mais no capítulo 3, verso 9, está ali o texto, vocês podem acompanhá-lo: não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Estão impondo sofrimento a vocês. Gente que fala mal, gente que ofende, gente que persegue, gente que traz dores sobre a vida de vocês. Não reponham o mal, diz Pedro, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Reajam, segundo a grande estratégia descrita na primeira carta de Pedro, diante do sofrimento, reajam como Jesus reagiu. Os que lhes impõem sofrimentos devem ser alvo e objeto de redobrado amor, retribuição em doses maciças, na forma da bênção, na forma da graça, na forma de uma surpreendente reação. Não revidem, não se vinguem, não sejam como os gentios, como os pagãos, diz Pedro na palavra do Senhor. Relativamente aos nossos irmãos, aos que sofrem conosco as mesmas lutas, as mesmas dores, ou algum tipo de sofrimento e de dor, diz Pedro assim, sua primeira carta, capítulo 4, verso 10, sirvam uns aos outros. Preocupem-se na hora em que vocês estiverem sofrendo com o sofrimento dos outros. Gente amada, se existe uma situação que é muito reveladora do mal, do pior e também do bem e do melhor que há em nós, são as situações de sofrimento, de pressão, de tribulação. Quando você é pressionado
e sofre, uma tendência supernatural é você dizer: bom, eu vou cuidar da minha vida, vou dar conta das minhas coisas, minha família, dos meus, vou tratar da minha própria dor. Não tem a menor condição de pensar no sofrimento do outro, ainda que haja ao seu lado alguém sofrendo pesadamente. É uma espécie de salve-se quem puder. Olha, gente, o exemplo é muito vivo. Nesse momento de crise do novo coronavírus, um pouco dessa situação vai aparecer. Salve-se quem puder, cada um por si, Deus por todos. Como se fosse um navio naufragando. Vocês se lembram do episódio que se passou lá na Itália, já faz algum tempo, um navio que começou a naufragar, quando já estava portando, bateu lá numas pedras e tudo, e um dos primeiros a deixar o navio foi justamente o capitão, que depois veio a ser preso e tudo mais. Então, Pedro diz o seguinte: olha, vocês estão sofrendo, estão debaixo de pressão, de crise, de luta, de tribulação aguda, severa. Pensem nos outros, preocupem-se com os outros, sofram com os outros, façam o bem na direção dos outros. Verso 9 do capítulo 5, diz Pedro o seguinte: meus irmãos, estejam certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão acontecendo na vossa irmandade espalhada pelo mundo todo. Sejam solidários, ajudem as pessoas que sofrem, vocês serão super abençoados, e Deus haverá de prover recurso, graça e socorro a vocês que sofrem, na medida em que vocês não se deixarem absorver somente pela preocupação consigo próprios. Pensem nos outros. Segunda estratégia, portanto, reaja como Cristo em relação aos outros. Terceira estratégia: aproveite todas as oportunidades de testemunho em meio ao fogo do sofrimento e da pressão. Diz Pedro no capítulo 3, verso 15, dessa sua primeira carta: estejam sempre preparados para responderem. E o termo significa exatamente o seguinte: para fazerem a defesa com argumentos, com apologética da sua própria fé, a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Gente amada, diante do sofrimento, Deus vai conceder para vocês, para nós, para cada um de nós, oportunidades únicas, super singulares, de testemunho. Gente que vai observar a sua reação, você pressionado por lutas sérias e graves, e vai perguntar para você por que você reage como você tem reagido, sofrendo, chorando nas suas lutas pessoais, mas uma resiliência que só é possível para quem anda na presença de Deus, para quem é de Jesus, para os que foram redimidos pelo seu sangue. Vão lhe perguntar, e a mim, qual é a razão da esperança que você tem, que vocês têm? Como é que vocês conseguem suportar a pressão desses dias super incertos, estranhos, as sombras dessa temporada esquisitíssima, de um mundo em crise, de um mundo em pânico, com essa prudência associada a um comportamento temperante, temperado, de quem repousa docemente nos braços do seu próprio Deus? Estejam sempre preparados para darem as razões, para defenderem a sua fé, para responderem àqueles que pedirem a esperança, razão da esperança que é em vocês. Estejam prontos
para serem também consolo para quem, nesses tempos de sofrimento e de crise, se desesperam de maneira justa, porque não tem a âncora da fé segura e firme que você e eu temos no Senhor Jesus. Aproveite todas as oportunidades de testemunho, e são típicas oportunidades que se estabelecem justamente nos tempos de crise, de fogo, de pressão e de sofrimento. Quarta estratégia que Pedro alinhava nesse texto tão precioso aqui: conheça o seu inimigo e resista adequadamente a ele. Finalzinho da carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, verso 9, Pedro diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Conheça o seu inimigo e resista adequadamente a ele. Eu não quero cansar vocês falando aqui de novo do novo coronavírus, mas é impossível a ideia não me vir aqui à cabeça e ao coração. Vejam só o que está se passando no mundo. Um vírus novo, muito pouco conhecido. Apareceu lá na China em novembro do ano passado, quer dizer, uma coisa recentíssima, não existe vacina, não há anticorpos. E o desconhecimento da potencialidade desse vírus, a ausência de vacinas, representa uma boa parte do sufoco pelo qual o mundo inteiro passa nesse instante. A forma como ele se porta e os meios de reação, diz Pedro, ele descreve muito bem. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, que significa diabolos, um termo grego do hebraico Satanás, significa o difamador, o acusador, anda em derredor, ou seja, ele está sempre à volta de vocês, rugindo como leão, tentando acuar vocês, amedrontar vocês, inibir a ação de vocês, procurando a quem possa devorar. Diabo significa caluniador, acusador. Em tempos de sofrimento, você e eu seremos especialmente suscetíveis à difamação do diabo, que vai falar mal de você para Deus, como falou mal de Jó para o Senhor. Vai falar mal de você para a sua própria consciência. Você vivendo problemas em família, vai o diabo sugerir que você é o último e definitivo culpado. Você, pai, mãe, com problemas com seus filhos, vai o diabo, o difamador, falar mal de você para a sua própria consciência, dizendo: está vendo? Você foi um pai relapso, não fez o que deveria fazer, e agora você colhe os maus frutos, podres frutos da sua ação negligente. E você se apequena. O diabo vai difamar o nosso Deus na nossa consciência, como fez com Adão e Eva. Vai falar mal de Deus para você. Ele vai sugerir que Deus abandonou você. Vai sugerir que Deus largou a cada um de nós nestes tempos de crise e de sofrimento, todos nós entregues à nossa própria sorte, ao sabor dos vírus desta vida. Vai acusar você, é a essência da sua natureza e do seu comportamento. Diz Pedro, como é que a gente tem que reagir? Com sobriedade e vigilância, sem jamais baixarmos a guarda. E o alerta de Pedro tem a ver com o fato de que em tempos de sofrimento, pressão, tribulação, seremos especialmente tentados
a reagirmos baixando a guarda, a reagirmos como quem se embriaga, perde a sobriedade, busca atalhos de compensação pelas lutas que você esteja a enfrentar e a viver. Você e eu seremos, sobretudo em situações assim, de sofrimento, de pressão, de tribulação, tentados a reagir baixando a guarda da vigilância. Ele diz mais: resistam-lhe firmes na fé. O instrumento por excelência para você, sobretudo em tempos de sofrimento, de pressão, de crise, de tribulação, resistirmos aos ataques do difamador, do acusador dos irmãos, do nosso adversário, do nosso antagonista, do nosso inimigo, é a resistência na fé. Porque a fé é a capacidade dotada em mim pelo próprio Espírito Santo, de acordo com Hebreus capítulo 11, verso 1, de enxergar o invisível. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não se veem. A fé vai ajudar você e a mim a enxergarmos o que de outra maneira eu não conseguiria enxergar. Segundo o livro de Reis, até aquele texto célebre, capítulo 6, o moço de Eliseu, apavorado com as tropas do rei da Síria, e ele diz que cercavam o morro, o lugar onde Eliseu morava. De madrugadinha, o jovem que servia Eliseu se desperta, acorda e vê o monte cercado. E ele diz: ai, meu senhor! E Eliseu, da maneira mais tranquila e serena possível, diz: calma, mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E fez a oração mais singela de que se tem notícia na palavra de Deus: Senhor, rogo-te que lhe abras os olhos. E Deus abriu os olhos daquele moço apavorado. E ele pôde ver que em volta de Eliseu tratava-se de uma guarda pessoal. Havia carros e cavalos de fogo. Resisti-lhe firmes na fé. Resistência na fé também significa fé como esse conteúdo doutrinário em que baseia-se a minha tranquilidade e confiança em Deus. Estas gloriosas afirmações que dão conta do que a gente falou, da perspectiva certa. Deus está comigo, Deus governa soberanamente. Qual é a minha fé? Em cima do que eu confio? Quais são as afirmações que compõem isso que a gente chama de fé cristã? Fui salvo, resgatado pelo sangue de Jesus, e ainda que o diabo diga que, segundo a sua ótica, quantas vezes essa sugestão pode lhe ocorrer? Esses dias o pastor Josué mencionou aqui uma visita que ele fez, e alguém disse: bom, eu sei que vou para o inferno mesmo, então vou até acelerar isso. Foi mais ou menos assim, né, Josué? O diabo pode afirmar o que ele quiser. Você e eu vamos resistir-lhe firmes na fé, afirmando que ninguém intentará acusação contra os eleitos de Deus. É Cristo quem os justifica, é Ele quem nos justificou, derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você, ressurgiu ao terceiro dia, mesmo o poder da ressurreição aplicado na direção da minha vida. Resistir-lhe firmes na fé. Pedro diz, no capítulo 3, versículo 14, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Fé e medo são elementos, como já lhes disse de outras vezes, mutuamente excludentes. Onde a fé, não pode haver medo. E, da mesma forma, onde impera o domínio do medo, da insegurança, das incertezas, não pode haver fé. Por isso Pedro diz, resistam ao diabo na fé. Tiago diz da mesma forma, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti-lhe
firmes na fé. A fé reafirma o que Deus fez por você, o que Deus está fazendo agora, nos bastidores da nossa vida. A fé afirma, no meu coração, é a certeza de fatos que eu não consigo ver, mesmo agora, aqui e agora. O agenciamento dos anjos. Hebreus, capítulo 1. Ora, não são os anjos espíritos ministradores enviados a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu os posso ver, operando ao meu favor, pelos olhos benditos da fé. Resisti-lhe firmes na fé. E mais substância haverá na sua resistência em fé, quanto maior for o seu conhecimento das bases desta nossa fé. Por isso você precisa conhecer as doutrinas essenciais da palavra de Deus. Por isso você precisa ser leitor assíduo, voraz das Escrituras, frequentar a escola dominical, participar das nossas células, dos nossos cultos, mesmo este, transmitido via internet, espero que esteja sendo transmitido, e assim você crescendo na fé no Senhor Jesus. Resistir-lhe firmes na fé, sejam sóbrios e vigilantes, não baixem a guarda, não descansem, resistam na fé. A quinta estratégia a que Pedro faz referência por diversas vezes nessa carta é daquelas que mais a gente menciona e possivelmente das que menos a gente pratica. Ore como nunca, ore sempre, ore como nunca. Tempos de sofrimento são uma chamada especialíssima de Deus à oração, justamente o que nós estamos vivendo agora. Ore como nunca, oremos, Igreja Betânia, como nunca, joelhos colocados diante do Senhor, nosso coração diante dele. E por toda a carta de Pedro há um apelo insistente à oração. Por exemplo, lá no capítulo 3, verso 12, diz Pedro: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Orem como nunca, resistam e reajam ao sofrimento pela via bendita, milagrosa, extraordinária da oração. Diz Pedro no encerramento dessa carta, esse texto a que já me referi, capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, ou suas ansiedades, nossas, porque ele cuida de vocês. Na versão anterior, que eu decorei, muito melhor do que essa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós é exatamente o seguinte: Deus se preocupa com vocês, Deus cuida de vocês. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Vocês sabem o que é isso? É um apelo à oração. Lembram-se do que Tiago disse no capítulo 5, verso 13 da sua carta: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Capítulo 4 da carta aos Filipenses, verso 6, lançando sobre ele, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quase que uma paráfrase do texto de Pedro: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas as vossas petições, pela oração, pelas súplicas, com ações de graça. Oremos como nunca. É a chamada do Senhor Deus na hora do sofrimento. Aqui eu me coloque muito mais diante do seu altar, diante da sua bendita, gloriosa presença. O sofrimento é sempre uma espécie de megafone de Deus chamando: meu filho, aproxime-se um pouco mais, chegue mais perto, ore mais, busque mais a minha face, insista mais com Deus, suplique. Os seus ouvidos, diz Pedro, estão abertos às súplicas dos justos, isto é, dos justificados pelo sangue de Jesus. Ele encerra a sua carta dizendo: lancem sobre os ombros largos do Senhor toda a sua ansiedade,
porque Ele cuida de vocês, porque Ele se preocupa com vocês. Lancem pela bendita via da oração. Você sabe, o termo lançar significa exatamente isso. Você jogar sobre Jesus. Você se desprender, você se separar completamente das ansiedades. Deixem aos pés do Senhor. Livrem-se desse entulho pesadíssimo que vocês não podem carregar. Lancem sobre o altar do Senhor, sobre os seus ombros, toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Ele pensa de maneira preocupada, Ele se preocupa, Ele se importa com a vida de vocês. Oração, a versão revista e atualizada, nesse sentido é interessante, porque usa o verbo no gerúndio, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso aprendi com meu pai numa das suas muitas mensagens aqui, mesmo nessa igreja, dizendo que o gerúndio sugere que eu preciso fazer continuamente esse exercício de me livrar das ansiedades pela via bendita da oração. Porque, no final das contas, meu coração, sobretudo no tempo do sofrimento, das incertezas, das crises, como agora, é uma espécie de usina processadora de ansiedade o tempo todo. Você se livra da ansiedade e vem mais uma. Você lança sobre o Senhor e vem outra. Então o verbo diz: lancem o tempo todo, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu concluo com a bênção que Pedro concluiu a sua carta. Lembrando para você, querido irmão, irmã, você que nos assiste, que nenhuma destas 5 estratégias manter viva na mente, no coração, a perspectiva correta diante do que se passa. Reagir como Cristo na direção dos outros, tanto dos que impõem sofrimento a você, quanto na direção dos que sofrem, como você também tem sofrido. Aproveitar todas as oportunidades para testemunhar de Jesus nestas lutas, consolar quem não tem a mesma esperança que você tem. Conhecer o seu inimigo e resistir a ele de maneira adequada, sabendo qual é o seu caráter, aquilo de que ele haverá de acusar você, as difamações que o inimigo haverá de promover, criando tumulto entre pessoas, entre irmãos até, dentro de casa. E, finalmente, a estratégia da oração. Nada disso funciona se você não for de Jesus, se você não tiver o seu coração posto em Cristo, se a salvação não tiver tocado o seu coração e a sua vida. Este é um conjunto, é um arsenal, um manual de resistência para quem nasceu de novo. Pedro se dirige aos que nasceram de novo, insistindo para que sofram segundo Jesus, reajam segundo Jesus, resistam, porque a nossa redenção haverá de se completar rapidamente. Mas é palavra para os redimidos. Se você não tem certeza desta situação, dessa sua relação com Deus, por meio do que Jesus fez, esta é a hora. E a crise bem pode ser justamente a voz de Deus para o seu coração, dizendo: meu filho, minha filha, é hora de entregar-se completamente nos meus braços, nascer de novo, arrepender-se, ter fé em Jesus, crer nele, ser por ele redimido e viver vitoriosamente mesmo diante dos sofrimentos. Pedro encerra sua carta desta maneira: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, fazendo contraponto ao nosso tempo breve de sofrimento e de pressão. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Carta de Pedro, primeira carta, capítulo 5, verso 10, verso 11. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar,
firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Que o Senhor assim nos visite, sustente, abençoe e nos faça viver o impossível de uma reação altaneira de quem anda na presença de Deus, de quem é conduzido pelos braços fortes do Senhor em tempos de sofrimento e de tribulação. Amém. Amém. Vamos orar outra vez. Pai Santo, Tu sabes o que se passa com a vida de nossos irmãos e irmãs que refletem nessa noite sobre esse texto. Tu sabes das lutas, algumas que se instalaram recentemente, outras muito antigas, crônicas, terríveis, insuportáveis. Ó Deus, fortalece o Teu povo, fortalece-nos por Tua grande e maravilhosa graça. Te pedimos que haja paz em família. Te pedimos que haja o conforto do Espírito Santo, o afofar do leito para aqueles que encontram-se enfermos. Ó Deus bendito, que Tu nos ajudes a reagirmos, a resistirmos, a exultarmos diante das verdades maravilhosas de que o Senhor não nos abandonou e que o Senhor cuida de nós nestas horas difíceis do sofrimento, da luta, das crises, das tribulações e das pressões. Guarda-nos, te rogamos, em nome de Jesus e para o louvor da Tua própria glória. Amém. Amém.